Finalmente saiu o tão esperado trailer de Shazam 2, ou melhor dizendo, Shazam: A Fúria dos Deuses. E nesse trailer nós tivemos um vislumbre maior das nossas vilãs, né, que são as filhas de Atlas, que foi o que foi citado pelo próprio Shazam durante o trailer. E aí eu, como uma boa decenalta curiosa que sou, terminei de ver o trailer e pensei, quem diabos são essas mulheres? Não sei. Então, eu tive a ideia de vir aqui trazer um vídeo explicando quem são as vilãs do novo filme do Shazam. Uhul! Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho que tá lá fora. É porque eu tô gravando já no fim de tarde e aí já tem povo com a música ligada. Mas eu não poderia deixar de falar sobre esse filme, sobre essas vilãs. Então, bora lá explicar quem é que são essas duas. Let's go. O nome delas duas são Héspera e Calypso. Mas quem são elas duas individualmente? Ambas têm a origem traçada ali da mitologia grega, o que acendeu uma luz na minha cabeça de um ponto muito interessante que eu vou falar mais pro final. Mas vamos começar a apresentação. Vamos começar pela Héspera. Na mitologia grega, a Héspera é considerada uma deusa primordial, sendo a deusa do crepúsculo vespertino, ou seja, ela é a deusa do entardecer. Melhor dizendo, ela é a personificação do próprio entardecer, assim compondo uma das deusas Hesperides, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, tá? A Héspera é filha de Érebro e Nix, que também na mitologia grega, o Érebro é a personificação da escuridão e a Nix é a deusa da noite, sendo a personificação da noite profunda. Mas eu falei mais cedo que a Héspera faz parte de uma das deusas Hesperides. E o que são essas deusas? Elas são deusas encarregadas de passear pelos céus, assim criando e trazendo os ciclos do dia. Ou seja, a gente tem a Hémera, que vai trazer o dia, né, a parte da manhã. A gente tem as Hesperides, que vão trazer a parte da tarde. E por fim, a gente tem a Nix, que vai trazer a parte da noite. Então elas são responsáveis ali pelos 3 ciclos do dia. Mas agora vamos falar um pouco da nossa outra personagem nova, né, que é a Calypso. A Calypso, ela originalmente era uma ninfa, mais especificamente uma ninfa do mar, sendo conhecida por ser muito sedutora e caprichosa. A própria sereia, ela. Segundo Hesídio, que para quem não sabe, ele era um famoso poeta da Idade Arcaica, né, um poeta grego, ela seria filha de 2 titãs, o titã Oceano e o titã Tétis. E ainda de acordo com Hesídio, ela viveria numa gruta na encosta de uma montanha da ilha de Ogígio. O gato deu até o endereço da mina, tá? Bora lá. Algumas leituras diriam que a Calypso seria também a deusa da morte, ou seja, ela seria a... Como é o nome dela? Oh, shit. Here we go again. Gente, como é o nome da irmã do Thor, que parece mais com Loki do que com Thor? Enfim, ela seria basicamente essa mulher aqui, só que na DC. Só que, enfim, a gente não sabe qual representação ela vai ter no filme, mas enfim. E numa outra origem dela, diz que ela seria uma das 3 deusas fiandeiras. Que na minha pesquisa, a deusa fiandeira seria mais ou menos a mesma coisa As deusas fiandeiras seriam mais ou menos as moiras, né? Que são 3 deusas que têm o destino da vida e da morte dos gregos antigos nas mãos delas. Elas aparecem no filme Hércules. Se você já assistiu a animação Hércules da Disney, a gente consegue ver as 3 deusas fiandeiras, né? Ou as moiras, lá no submundo convivendo com o Hades. Inclusive são elas que falam pro Hades que o Hércules vai ser o responsável por derrotar ele. Mas isso não vem ao caso aqui. Um fato muito interessante sobre essas duas é que originalmente elas não existiam nas HQs da DC. Elas foram criadas especialmente para esse filme. E elas foram chamadas durante o trailer, como eu citei lá no começo, pelo próprio Shazam, de As Filhas de Atlas, que para quem não sabe, Atlas é um dos deuses que compõe o acrônimo de Shazam. O Shazam, ele tem a resistência de Atlas. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente que é fã da DC, a gente sabe que a mitologia grega, né, os deuses gregos em si está muito presente dentro desse universo. A gente aí tem a própria Mulher Maravilha, que em algumas versões, né, na versão
na versão da linha cinematográfica mesmo da DC, ela é filha de Zeus. Então a gente sabe que os deuses gregos realmente existem no universo da DC, o Olimpo realmente existe, e a gente tem como prova física disso a existência de Temícera, das Amazonas e da própria Diana. Então uma coisa que eu fiquei pensando depois de ter visto as filhas de Atlas e de ter pesquisado um pouquinho mais sobre elas, é que seria muito interessante se a Mulher Maravilha da Gal Gadot for continuar, ou se futuramente, eles obviamente têm algum plano pra Mulher Maravilha, né? Com certeza vai estar no universo cinematográfico da DC. Mas enfim, quem sabe futuramente elas não possam, né, dependendo do fim que elas vão ter em Shazam, Fúria dos Deuses, elas futuramente poderiam aparecer em alguma história envolvendo a Mulher Maravilha, porque a gente sabe que é bem comum que a Mulher Maravilha, nas suas histórias solo, enfrente ali personagens que são provenientes da mitologia grega. Então seria um debate muito interessante, seria uma coisa bem legal de se ver, mas enfim, foi só uma coisa que acendeu na minha cabeça. O filme ainda não lançou, então não tem como a gente saber qual vai ser o fim delas, né? Às vezes elas morrem e nunca mais aparecem no universo, mas herói não mata, né? Então, bora ver. Mas se bem que o Shazam ficou do lado do Superman lá na saga de Injustice, viu? E o bichinho se ferrou por causa disso, mas enfim. Foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários pra mim a sua opinião sobre essas duas. Se você acha que elas vão permanecer no universo da DC, ou se elas vão aparecer e sumir no mesmo filme. Me diz quais são as suas expectativas pro segundo filme do Shazam. E também não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para me ajudar. E também saiba que todas as minhas redes sociais vão estar na descrição. Então o meu Instagram, meu Twitter e o meu perfil no Scoob, tá tudo aqui na descrição para você poder me acompanhar, tá? E aí assim que eu for ver o filme, eu vou falar lá no meu Instagram também. Eu provavelmente vou postar alguma coisa mostrando que eu tô indo ver o filme. Então, enfim, me acompanha lá para você vir nessa aventura nerd comigo. Enfim, muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!